estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre charge. Oi, nossa intérprete Vivi! Aqui a professora Vivi também, tudo certinho? Qual é o sinal de charge? Muito bem, bora lá estudar charge! Viram como é importante reconhecer os elementos verbais e não verbais num texto? Então, reconhecer que esses elementos são indissociáveis e desenvolver a escrita interpretativa de charges. Nosso objeto de estudo de hoje. O mundo das linguagens é tão movente e volátil quanto o mundo dos vivos. Lúcia Santella. O que você pensa quando lê essa frase, meu caro estudante? Do que você se lembra? Ah, lembra sim que eu sei. Discuta com um colega sobre o significado dessa frase. E ao final da aula eu tenho uma surpresa para você. A gente vai retomar essas opiniões. Pensa aí, discute um pouquinho. O que você pensa quando lê? O mundo das linguagens é tão movente e tão volátil quanto o mundo dos vivos. Pensa. Legal. A linguagem verbal e não verbal, né? Como que a gente analisa isso numa charge? Então, vamos a algumas ponderações no início. A verbal diz respeito a quê? A palavra. A não verbal diz respeito a quê? A produção de imagens, né? De outra ordem. Podem estar conjuntamente num texto, né? Então, eu posso ter a indissociabilidade do verbal e do não verbal. Quando um texto apresenta elementos verbais e não verbais em conjunto, o significado está sempre relacionado aos dois ao mesmo tempo. Não é possível ler apenas um ou outro, pois corre-se o risco de quê? De quê? Sim, acertou você que falou que a gente faz uma interpretação equivocada. Então, meu caro, olha aqui para a prof e pense a respeito. Linguagem verbal, linguagem não verbal, unidas num texto. Exatamente, temos aí esse exemplo aqui, ó, uma charge. E eu apresento a charge do Nani, está disponível no Nani Humor. Então, sempre elas têm uma assinatura, você procura na charge, né? É uma das primeiras dicas que eu te dou. E aí você observa o quê? A linguagem não verbal, a temporalidade, as cores. Importante observar os planos. Então, no primeiro plano, quem eu tenho aqui? A morte. E no plano de fundo, as cidades, né? O caos. Então, o simbólico da imagem está aqui representado. Percebeu? Storni, em 1927, fez essa charge e caiu na FUVEST em 2014. Soberania, político, eleitor. Perceba a contextualização da época, né? O chamado voto de cabresto, muito bem. Então, a linguagem verbal e não verbal, novamente, eu noto o quê? A temporalidade, porque é da época. Monocromático, ou seja, só uma cor, né? Em tons de cinza, digamos assim. E aqui nós temos o quê? Um contexto histórico e o símbolo da imagem. Eu tenho isso disponível, uma história do Brasil através da caricatura, né? Você pode acessar aqui a referência. Agora eu quero comentar com você a HQs do Alexandre Afonso. Então, caiu no Enem em 2013. Vida social sem internet. Problogger, o blogueiro profissional. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace, Facebook, em todos. Até no Twitter, claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real? Ah, sentiu a crítica, né? Então, olha, o que se pegou dessa questão, eu vou comentar com você agora. Então, as redes sociais online são uma ferramenta ótima para a comunicação entre as pessoas. Reúnem pessoas em diferentes lugares. No último balão da charge, o que se nota?
que o personagem exclama uma situação que ocorre por conta do uso o quê? Das redes sociais online. Então, o que seria o âmago dessa questão, né? A síntese. A integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, ó. Exatamente isso que ele questiona aqui. Seguimos, então, falando das HQs, e a história em quadrinhos se diferenciam das charges pelo quê? Por se constituírem em uma sequência narrativa, como em vários quadros. Uma tira pode ser um recorte de uma HQ. Olha aqui uns exemplos que você já deve ter lido, da Marvel, por exemplo. Em relação ao contexto, que podemos perceber que tanto as HQs quanto as charges são inseridas em quê? Num contexto social, político, econômico e histórico. Para interpretar bem esse tipo de texto, é necessário que se tenha o quê, então, professora? Um amplo, o quê? Conhecimento geral a respeito do quê? Dos acontecimentos da sociedade. O contexto numa charge diz respeito ao conjunto de acontecimentos sociais. Então, olha aqui para mim. Se você acompanha o noticiário, se você folheia jornais, se você fica na internet olhando as notícias, os comentários, pesquise charges também, HQs, veja as mais atuais que estão no momento em voga. Você vai se surpreender com a quantidade de charges, HQs e tiras que têm um conteúdo que você ainda não visualizou. Procure e faça essa pesquisa. Em relação à análise, né? Depois da sua pesquisa, você pode analisar o seguinte. O que você considera numa charge? Toda a palavra escrita, não está ali à toa. Os detalhes nos desenhos como caricaturas, expressões faciais, disposição de objetos e outros elementos figurativos. A composição como um todo e o contexto social. Olhe bem as dicas que eu te passo. Olhe bem, principalmente, estes tópicos que eu elenquei. A escrita deve conter, então, o quê? Vamos ver aqui. Uma descrição dos elementos presentes, o que é satirizado dentro do contexto, né? Então, na sua análise da charge, você vai escrever assim. As informações de referência da charge ou da HQ. Que informações, professora? Autoria, data de publicação, meio de comunicação onde circula. E pode trazer uma avaliação crítica, a depender do que a proposta textual está pedindo. Retome bem aqui, ó. Você considera toda a palavra escrita, os detalhes, a composição e o contexto. Quando você vai escrever, o que você tem que pôr? A descrição dos elementos, o que está sendo satirizado no contexto exigido, as informações de referência, ó, autoria, data de publicação, meio de comunicação. Combinado? Por meio da leitura de charges e HQs, é possível compreender, então, a realidade de outro ângulo. Concorda comigo? Ótimo. Então, agora a gente vai fazer um seguinte exercício. Uma leitura diferenciada da nossa realidade. Então, você vai formar um grupo, até 4 pessoas, aí 4 estudantes, e construa uma charge que represente o momento atual. O tema será o que acontece de peculiar no seu bairro. O que é peculiar? É o diferente. O que está acontecendo aí no teu bairro agora? Hã? Dá uma olhadinha. Discutam sobre isso, você pode usar uma rede social, pode usar um aplicativo de mensagem para falar aí com os teus colegas, e decidam sobre qual problema irão tratar na charge. É este olhar que eu quero. Combinado? Atividades agora só para nós. Analise as charges e HQs a seguir. Essa é a minha proposta. Escreva um parágrafo de até 5 linhas para cada uma delas, explicando o contexto e a crítica presente. Colinha da prof aqui, ó. Descrição dos elementos, o que é satirizado, as informações de referência, tem que ter. Certinho? Então tá, vamos à primeira que eu te coloco aqui do Jean Galvão, Davos.
meio ambiente entra de vez no cenário internacional? Sim. Então, você vai analisar e fazer a escrita aí. Eu já volto, conferir contigo.
Voltei, gabaritar contigo. Olhe bem os detalhes aqui, né? Meio ambiente entra de vez no cenário internacional, sim. O que você nota aqui? Será que é uma árvore de verdade? O que você observou? Exato. A charge ironiza o contexto do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em Davos, na Suíça. Uma vez que, em 2020, o tema ambiental dominou o debate. Você percebeu, então, que o fato das árvores estarem representadas por painéis, aqui, ó, são painéis, na verdade, ele dialoga o quê? Com a palavra cenário. Então, cada detalhe é importante. Eu te proponho agora a atividade 2, você vai analisar essa aqui do Laerte. O que eu tenho é regional ou global? Vamos examinar. Faz aí, eu volto a seguir, conferir contigo, combinado?
Voltei e agora vamos conferir a análise dessa charge. O que eu tenho é regional ou global? Vamos examinar. Lembrando, pessoal, que a gente segue esse esqueletinho aqui, ó, de referência na análise, né? Uma descrição dos elementos presentes no texto, o que é satirizado dentro do contexto exigido, as informações de referência da charge, né? Autoria, data da publicação, meio de comunicação onde circula. Pode trazer uma avaliação crítica a depender o quê? Da proposta textual. Então, o que eu observo nessa charge aqui agora? Olha só, uma leitura possível, o que nos mostra? Que o mundo está doente e vai se consultar. O contexto é o da chamada globalização, pois muitos problemas sociais são atribuídos a ela. Ao examinar a fundo os problemas do mundo, ele pode não ter mais conserto. Ou ainda, quem deveria curar pode destruir. Observe bem essa análise. Percebeu os elementos importantes? Ótimo! Sugestão de leituras para você. Então, Corona com BR, HQs na quarentena, Wendy Games Studios, Coronapom, e o arquivo de charges do Jornal de Brasília. Então, você pode estar acessando isso e ler mais charges. O que aprendemos? A interpretação de charge nos ajuda a compreender a realidade por outro ângulo. A charge apresenta a linguagem verbal e não verbal juntas e não podem ser separadas. A escrita interpretativa de charges é importante para elaborar a compreensão. E você viu as dicas que a gente propôs aqui para você, né? Então, procure nos seus estudos levar em consideração tudo que a gente orienta em relação a esse tipo de texto. Nesse vídeo, falamos sobre charge. Espero que vocês tenham gostado e até breve.